Eu sei que muita gente vai me condenar pela minha história, mas eu não tô nem aí. E é por isso que eu tô escrevendo para o seu canal. Meu nome é Tararã, colocou o nomezinho da princesa aqui, e eu atualmente moro na Noruega. Mas a minha história começa quando eu ainda morava lá no Brasil. Eu observava os homens brasileiros, incluindo meu pai, e eu sabia exatamente o que eu não queria para mim. O que eu estou te contando agora aconteceu há muitos anos, antes mesmo do boom que a internet deu. Então, o jeito que eu via para conseguir um gringo para mim era ir até a praia de. Aí ela falou aqui o nome da praia, que é uma das praias mais bonitas do Brasil e uma das mais badaladas também, principalmente na minha região. E foi lá que eu conheci o meu primeiro marido, daqui da Noruega, e ele estava passando férias no Brasil, e foi amor à primeira vista. Aquele homem parecia um viking, quase 2 metros de homem. Eu fiquei apaixonada assim que vi. Nós tivemos o nosso romance e ele disse que depois voltaria para me buscar. Trocamos endereço, telefone, e sempre que ele telefonava para a casa dos meus pais, meu coração quase saía pela boca. Como eu disse, naquela época ainda não tinha toda essa facilidade da internet. Então, eu ficava aguardando que ele ligasse para mim, porque uma vez eu tentei ligar para ele e o preço foi maior do que o meu salário. Depois de 6 meses de comunicação por telefone, ele voltou ao Brasil. E, como prometido, ele voltou para me buscar. Eu já tinha tanta certeza que esse homem ia me buscar que eu fui arrumando a minha vida toda. Então eu pedi demissão do trabalho e fiz todas as outras coisas de quem está pensando em ir embora do Brasil. Eu nunca tinha nem saído do meu estado, então ir para outro país parecia que eu estava entrando num outro mundo. Tudo diferente, muito frio. Eu ficava apavorada, mas também encantada, pois eu nunca tinha visto neve. Meu marido morava sozinho e eu fui direto para a casa dele. Foi ele quem ajeitou tudo que tinha a ver com papelada para a gente casar. Até mesmo os meus documentos do Brasil, ele que por telefone me disse o que eu tinha que ter para poder casar com ele na Noruega. Conheci a família dele, os amigos, e todo mundo pareceu me aceitar bem, com exceção da minha sogra. Ela não fazia questão nenhuma de esconder que não tinha gostado de mim. E mesmo que eu não entendia nada do que ela falava, a cara dela e o desprezo que ela me dava, isso aí transcendia qualquer idioma. Eu ficava muito sem graça sempre que ela estava por perto, porque ela realmente fazia questão de mostrar que não gostou de mim. Mas não adiantou nada, porque o filho dela e eu casamos e foi muito lindo. Foi tudo bem simples, na prefeitura mesmo, não teve festa, não teve nada, mas nós estávamos muito apaixonados e então eu lembro com muito carinho desse dia. Poucos meses depois eu engravidei do meu filho. E aí mesmo foi que minha sogra caiu em desespero. Aquela mulher realmente me odiava. Se eu achava meu marido bonito, o irmão dele era muito mais lindo. Mas eu tratei logo de aquietar meu facho, porque eu estava casada com o irmão dele. Mas eu peguei várias vezes ele me dando umas olhadas e aí eu retribuía, porque não era eu que estava começando mesmo. Com o tempo, aquela chama da paixão que meu marido e eu tínhamos um pelo outro foi abaixando, foi acalmando. E depois de 5 anos de casamento, nós vivíamos como irmã e irmão dentro de casa. E a minha sogra, durante todo esse tempo, fazendo questão de ser insuportável. A essa altura, eu já falava norueguês e já podia entender tudo que aquela velha nojenta falava. Mas agora eu respondia. E então, meu marido cortou laços com a mãe dele. Eu adorei quando ele fez isso e isso deu até uma reanimada no nosso casamento, mas foi por pouco tempo. A paixão já tinha mesmo ido embora. E sabe, Marcele, eu sou esse tipo de mulher que tem muito amor para dar. Então, eu não posso ficar com uma pessoa que eu não esteja sentindo assim o meu coração acelerado. Eu preciso disso para viver. Meu cunhado se mudou para um bairro do lado do nosso. E meu marido e ele sempre tinham alguma atividade planejada, principalmente no verão. E depois eles terminavam o dia lá em casa. Até aí tudo bem. Se não fosse o irmão dele continuar me dando cada olhada que eu me arrepiava da cabeça aos pés. Eu falei aqui que a paixão já terminou, mas não era só da minha parte, não, da parte do meu marido também. Tanto
que quando ele percebeu, depois de 1, 2, 3, 1000 vezes, como o irmão dele e eu nos olhávamos, ele mesmo encorajou e disse: Nós só estamos vivendo debaixo do mesmo teto, mas nós já não somos marido e mulher há muito tempo. eu lembro exatamente desse dia e lembro que eu fiquei muito chocada ao ouvir aquilo. Eu não sabia se eu ficava com raiva do meu marido por ele estar querendo me passar para o irmão dele ou se eu ficava feliz porque eu já estava muito afim do irmão dele. Uma vez minha irmã veio me visitar aqui na Noruega e aí ela ficou tomando conta do meu filho. E meu cunhado me convidou para ir lá na casa dele, para beber, para ver filme, para conversar. Claro que a gente não fez nada disso. A gente não conseguia tirar as mãos um do outro. Era uma atração ainda maior do que a que eu tinha tido com o irmão dele. Parecia mesmo que os nossos corpos se complementavam. Era tudo perfeito. Nós gostávamos das mesmas coisas e aproveitamos ao máximo aquela noite de amor. Quando eu acordei no dia seguinte, eu ainda estava confusa, porque mesmo que meu marido e eu já não tínhamos nada há muito tempo, ainda assim, no papel eu ainda estava casada com ele e eu não achava certo isso que eu tinha acabado de fazer. Eu ainda sentia como se eu tivesse traído o meu marido. Mas foi o meu marido mesmo que deu força para que o irmão dele e eu ficássemos juntos. Você está vendo a confusão? Meu cunhado, então, depois que me provou, ficou apaixonado e pediu para que eu fosse morar com ele. Só que eu não podia fazer isso. Passou um tempinho, meu marido e eu nos divorciamos, e aí sim eu me senti livre para poder morar com o meu cunhado. Quando a minha sogra soube, imagina, ela que já me amava tanto, agora mesmo é que soltava fogo pelas ventas. Aquela mulher me colocou abaixo do cocô do cavalo do bandido e dizia que não estava entendendo o que estava acontecendo para os 2 filhos dela gostar da mesma vagabunda. Isso, ela me chamava disso, mas ela teve que engolir. Não só isso, mas também depois de 2 anos que eu estava morando junto com o irmão do meu ex-marido, eu engravidei, dessa vez de uma menina. E a minha boneca nasceu a neném mais linda do mundo, com os cabelos super cacheados e os olhos bem claros como o do pai. Só que depois de um tempo aconteceu exatamente a mesma coisa que com meu primeiro marido. A paixão passou, não tinha mais aquela vontade de estar junto, aquele desejo, aquela ardência. Isso tudo já tinha acabado. Ele ainda me queria muito, mas eu olhava para ele e já não via mais aquele Deus viking maravilhoso. Eu via um homem, até bonito, mas não tinha mais fogo ali, entende? Então eu fiz a única coisa que poderia fazer numa situação dessas. Me separei. No fundo, foi a melhor coisa que eu fiz para os meus filhos, porque eles sabem que eles são irmãos e primos ao mesmo tempo, mas eles se dão super bem até hoje, estão todos adultos e seguindo as suas vidas. Minha sogra bateu as botas e meu ex-marido número 1 e meu ex-marido número 2, os dois ficam rindo, dizendo que ela morreu de alívio por saber que eu já não estava casada com nenhum dos filhos dela. E antes que você se pergunte, aqui na Noruega as pessoas são muito civilizadas. Então não é porque você terminou um relacionamento que isso vai te impedir de ter uma amizade com a pessoa. Meu ex-marido número 1 e meu ex-marido número 2, nós todos nos encontramos com os nossos novos amores. Sabe, Marcela, eu ainda estou buscando mais paixão, eu quero meu coração batendo forte, mas eu gostaria que durasse um pouco mais que 2 anos, porque eu comecei a perceber que esse é o tempo. Eu vou, me apaixono, tem aquela coisa maravilhosa, mas depois de uns 2, 3 anos a coisa começa a ficar sem graça e aí vai tudo para a lama. Mas eu não vou desistir. Eu ainda tenho muitas outras histórias para te contar, mas por hoje acho que é só. Depois eu volto a escrever em uma outra oportunidade. Gente, a primeira vez que eu li essa história eu quase caí da cadeira. E você que ouviu até aqui, qual é a sua opinião a respeito da história de hoje? Você já conhecia alguma pessoa que tivesse casado com 2 irmãos ou com 2 irmãs? Me conta tudo aqui nos comentários, deixa também a sua palavra para a princesa da história de hoje. E para você que assistiu até aqui, obrigada pela companhia
e até a próxima.